Sabemos mais sobre o espaço do que sobre o oceano. Sabemos mais sobre o oceano do que sobre o núcleo da Terra. Mas como estudamos algo que fica a mais de 1.600 quilômetros abaixo dos nossos pés? Por mais estranho que pareça, você precisa ir para o espaço. Graças aos satélites que orbitam o planeta, os cientistas descobriram algo estranho bem no coração da Terra. Notícias sobre sinais misteriosos vindos do espaço já nem surpreendem mais ninguém. Mas e isso aqui? Detectamos sinais estranhos vindos das profundezas do nosso próprio lar. Antes de falarmos sobre esses sinais, precisamos entender por que é tão importante estudar o que há dentro do planeta. Como o núcleo nos afeta? Nossas vidas dependem dele de várias maneiras cruciais. Primeiro, o núcleo desempenha um papel fundamental na gravidade. Não saímos flutuando pelo espaço porque uma enorme massa esférica de metal derretido nos mantém presos à superfície. Segundo, ele alimenta o campo magnético da Terra. Radiação cósmica perigosa e o vento solar, que poderiam queimar tudo, são bloqueados graças ao campo magnético do planeta. E, em terceiro lugar, os processos internos da Terra influenciam terremotos e erupções vulcânicas. Qualquer distúrbio dentro do núcleo e do manto pode mudar a vida no planeta. E, recentemente, cientistas registraram algo incomum vindo lá de baixo. No início deste século, os Estados Unidos e a Alemanha lançaram uma missão chamada GRACE, o Experimento de Recuperação da Gravidade e Clima. No começo, esse projeto usava 2 satélites para rastrear como a água se movia ao redor do planeta e como as geleiras estavam derretendo. Mas os satélites também podiam medir o campo gravitacional da Terra. Se a gravidade fosse um pouco mais forte ou mais fraca em alguma região, um dos satélites seria puxado para aquele ponto, e o outro mediria a mudança na distância. De forma bem simples, quanto mais pesado algo é, mais forte é sua atração gravitacional. Em certas partes do planeta, a gravidade pode ser um pouco maior por causa de grandes mudanças geológicas, correntes oceânicas ou derretimento de gelo. Mas entre 2006 e 2008, os satélites GRACE detectaram uma mudança estranha na gravidade ao longo da costa da África. O derretimento do gelo, o movimento da água e outros fenômenos naturais não conseguiam explicar a anomalia. Ninguém sabia o que era na época, mas anos depois, cientistas sugeriram que a origem desse sinal vinha do núcleo da Terra. Pesquisadores perceberam que alguns minerais, como a perovskita, podem passar por uma transição de fase quando expostos a uma pressão enorme e calor extremo. E existem muitas perovskitas nas camadas superiores do manto. Quando a estrutura interna desse mineral se reorganiza, ele se torna mais denso e desloca as rochas ao redor. Bem abaixo da superfície, essa parte sólida e mais dura movimenta a rocha derretida mais macia. Esses movimentos alcançam o núcleo externo derretido e o deformam levemente. Essa deformação no interior do núcleo altera o fluxo de ferro fundido, e essa corrente profunda de metal líquido afeta diretamente o campo magnético da Terra. É por isso que os satélites registraram essas flutuações. Então, como tudo isso nos afeta? Lançamos satélites, usamos bússolas, nós dependemos do GPS. Tudo isso só funciona porque a gravidade e o campo magnético são estáveis, e ambos dependem do núcleo. É por isso que é tão importante estudar o coração da Terra, e para isso não precisamos cavar milhares de quilômetros. Movimentos na superfície podem revelar o que está acontecendo lá dentro. Estudar vibrações na crosta, registrar mudanças gravitacionais, calcular, modelar e formar hipóteses. Tudo isso parece um pouco chato. Existe outra maneira de descobrir o que está acontecendo lá embaixo? Enviamos as sondas Voyager para o espaço e algumas delas já saíram do sistema solar. Descemos até as profundezas da Fossa das Marianas dentro de batiscafos. Então, qual é o problema de perfurar um poço profundo na crosta terrestre? Na verdade, a humanidade já tem alguma experiência com isso. Na década de 1970, geólogos soviéticos começaram a perfurar o poço superprofundo de Kola. Ele se tornou e continua sendo o poço artificial mais profundo já criado. Sua profundidade chega a 12,2 quilômetros, mais profundo que a Fossa das Marianas e mais alto que o Monte Everest. Mais de 50 anos se passaram e a humanidade não foi além de 12,2 quilômetros. E você sabe onde começa o núcleo da Terra? A cerca de 2.900 quilômetros de profundidade.
Isso é quase 7 vezes mais longe do que a distância até a Estação Espacial Internacional. Para chegar ao núcleo, precisaríamos perfurar um buraco 230 vezes mais profundo que o superpoço de Kola. Mas esse projeto foi encerrado em 1992 e o poço foi fechado em 2005, o que nos impediu de cavar mais fundo. Primeiro, a densidade da rocha. Nas primeiras etapas, a broca cortava facilmente o granito, mas por volta de 7 km de profundidade, a rocha ficou muito mais dura. A broca quebrou várias vezes. Os trabalhadores tiveram que mudar a direção da perfuração para passar por camadas mais macias. No final, o formato do poço parecia um cordão de luzes pendurado em uma árvore de Natal. Outro problema era o calor. Quanto mais fundo os engenheiros iam, mais quente ficava. Os cientistas esperavam que após uma profundidade de 3.000 metros, a temperatura estaria em torno de 100 graus Celsius. Na realidade, quanto mais eles trabalhavam, pior ficava. Eventualmente, chegou a 180 graus Celsius. O lugar mais quente da Terra é o deserto de Sonora, na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Lá, as temperaturas podem chegar a 80 graus Celsius. Isso é exatamente o dobro mais frio do que dentro daquele poço extremamente aterrorizante. E os desafios não pararam por aí. A cerca de 4.500 metros de profundidade, a rocha ficou porosa. O calor extremo deu a ela uma estranha plasticidade. Em vez de pedra sólida, a broca teve que atravessar algo mais parecido com um material quente e amolecido, que era quase impossível de perfurar. Além disso, a estabilidade do poço se tornou um perigo. Em tais profundidades, as paredes podiam desabar a qualquer momento. Para perfurar mais fundo, a humanidade precisaria de uma tecnologia completamente nova, uma broca capaz de operar a 260 graus Celsius. Essa é a temperatura que os cientistas esperam encontrar no manto superior, localizado logo abaixo da crosta. E, para alcançá-lo, precisaríamos perfurar 40 quilômetros para baixo, quase 3 vezes mais fundo que o superprofundo de Kola. Existem muitos rumores sobre o que os engenheiros supostamente descobriram naquele buraco. A história mais popular é que eles ouviram os gritos de milhares de pessoas presas no submundo em chamas. Outras histórias falsas diziam que os trabalhadores enlouqueceram depois de ver algo horrível no fundo, e foi por isso que o projeto foi interrompido. Mas se ignorarmos esses mitos, o que os cientistas realmente encontraram? Eles descobriram que o modelo de temperatura existente do interior da Terra estava errado. Lá embaixo era muito mais quente do que se esperava. Os geólogos achavam que encontrariam a chamada descontinuidade de Conrad, uma transição do granito para o basalto. Eles não encontraram esse limite. A verdadeira descoberta foi um líquido em profundidades incríveis. Os cientistas encontraram fissuras cheias de água salobra. Isso mudou nossa compreensão sobre a crosta terrestre. As pessoas costumavam acreditar que ela era completamente sólida, mas agora parece cheia de fraturas e canais por onde a água pode se mover. De onde ela veio? Os geólogos acham que o fluido foi espremido das rochas por uma pressão enorme, como a água sendo torcida de uma esponja. Mas a descoberta mais surpreendente foi a vida. A cerca de 7,2 km de profundidade, engenheiros encontraram fósseis antigos de organismos marinhos unicelulares. Eles tinham quase 2 bilhões de anos e sobreviveram a um calor e pressão extremos. Vamos imaginar que um dia a gente realmente chegue ao manto. O que isso nos traria de benefício? O que esperaríamos ver? Finalmente entenderíamos como a Terra se formou bilhões de anos atrás, como o núcleo, o manto e a crosta se desenvolveram e como funciona a tectônica de placas. Saberíamos como as placas tectônicas se empurram e se puxam umas contra as outras. Obteríamos uma compreensão mais profunda dos terremotos. Os pesquisadores também esperam encontrar extremófilos. São organismos primitivos, capazes de suportar calor e pressão extremos. Se descobrirmos vida perto do manto, ou até mesmo dentro dele, os cientistas vão estudá-la de perto e tentar entender como ela consegue sobreviver em condições tão brutais. Se aprendermos o que mantém a vida viva no ambiente mais hostil sob nossos pés, talvez possamos descobrir como proteger a vida em outros lugares extremos, das profundezas do oceano a planetas distantes. Estudar o coração do nosso planeta pode revelar tecnologias que hoje mal conseguimos imaginar. Nosso futuro pode depender dos mistérios escondidos sobre o nosso próprio mundo.